Carlos, por gentileza. Pessoal, muito bom dia. Gostei, bom dia. Todo mundo tomou um café, está reforçado, está animado. Isso é bom. Primeiro, quero aqui cumprimentar o nosso presidente da Inter, Gilmar, e agradecer também pelo convite, cumprimentar o nosso presidente da Câmara, Carlinhos Filho, também o nosso vereador aqui, Marquinho, enfim, todas as lideranças, toda a diretoria da Inter, a imprensa também. Segundo, uma satisfação muito grande estar presente nesse 30º Congresso, porque há 30 anos atrás, a gente foi convidado para proferir também a palestra no primeiro congresso, lá em 1995, lá no salão da APAI. Então, parece que a Inter gostou, Tanto é que nós estamos presentes aí ao longo desses 30 anos. E a palestra de hoje, que nós elaboramos, ela tem uma relação muito direta com as associações. Então nós, se alguém já pudesse jogar aí, fazendo um favor, nós vamos fazer o caminho inverso, porque o tema da palestra é o papel inovador das associações de moradores no contexto da governança local. Então nós vamos partir do fim. Primeiro, eu vou falar um pouquinho do que é essa palavra, o que significa governança. E, na sequência, a gente trabalhar também, falar um pouco do papel das organizações associativas de Itabira, e especificamente das associações de moradores, e os grandes desafios que estão postos, aliás, uma agenda que está posta para todos nós. Ninguém escapa. O poder público não escapa, a iniciativa privada não escapa e a sociedade civil também não escapa. Talvez já pudesse só jogar um segundo para mim. Pode ir para frente? Tá. Primeira coisa, é fundamental que nós compreendamos como é que se chega a essa questão da governança. Então, primeiro aqui só a gente fazer uma recapitulação histórica, ou seja, olha bem, a compreensão da governança passa pelas mudanças ocorridas no Estado brasileiro. Então, todos nós que temos só 20 e poucos anos, a gente se lembra perfeitamente do processo que a nossa sociedade, o Brasil, viveu. Primeiro, o processo da redemocratização. Nós saímos de um período de ditadura militar, inicia todo aquele processo com as diretas e tal, todo aquele movimento, a questão da Constituinte, eleitos aí os nossos representantes para elaborar a Constituinte, e aí nós temos em 1988 a proclamação da Constituição denominada Constituição Cidadã, porque uma Constituição que representa uma série de avanços para a sociedade, para os cidadãos, as políticas de liberalização econômica, aí o neoliberalismo entra em cheio, privatização das empresas estatais. Aqui em Itabira nós vivemos isso com a privatização da Vale, aqui não muito distante de nós, em Patinga, a privatização da Uzi Minas, transferência de responsabilidades do governo federal para os governos locais. Então nós temos a implantação do SUS, a municipalização do ensino. Então você tem uma transferência de responsabilidades para o município, e isso implica o município rever uma série de processos e procedimentos, mudanças tecnológicas incorporadas ao processo produtivo, então nós já temos aí no mundo do trabalho uma série de mudanças que foram implementadas e até hoje também estão sendo. O movimento da globalização, então aumentam as relações
né, multilaterais, né, do ponto de vista da geopolítica, e temos também um aprofundamento de problemas sociais, aumento do desemprego, exclusão social mais acentuada. Esse é um contexto mais geral para a gente compreender, né, como que nós chegamos à governança pública e democrática. Então, as mudanças que elas ocorrem no Estado brasileiro, elas também se repercutem, né, em nível local, influenciam no nível local, evoluindo de um sistema de governo local para um sistema de governança, né? Ou seja, evolui, né? Envolve um conjunto de organizações de origem pública, privada, comunitária e não governamental. Ou seja, olha, né, com a governança, o poder público, né, ele necessariamente tem que dialogar e levar em conta no seu processo de gerir um município as organizações de origem pública, privada, comunitária, não governamental. Então, ou seja, o papel do poder público, ele se amplia. Eu tenho que estabelecer um diálogo mais amplo com a sociedade. Eu tenho que levar em consideração. Não adianta mais aquela relação verticalizada, né? É uma relação, se possível, né, mais horizontalizada. É a questão da conversa, é a questão do diálogo, é receber, é estar presente, atender a sociedade, atender as reivindicações, as localizações. E aí o Estado vai redimensionar o seu padrão, exercendo a governança democrática. Olha só que coisa interessante, né? Como nada está isolado, tudo se conecta, tudo está integrado. Nós estamos vivendo essa governança democrática agora com essa questão da geopolítica internacional, essa imposição que o governo norte-americano quer nos impor. Então, em função da existência da governança democrática, o governo atual, olha, ele senta, né, com todos aqueles setores que certamente, se não foram, serão afetados por essa imposição. E deixando muito claro que na ditadura isso não existe não, tá? Se alguém tem alguma dúvida ainda, é importante incorporar definitivamente. Na ditadura não existe governança. Existe eu que sou o presidente e mando e vocês obedecem. E se não obedecer, tem punição pesada. Então, gente, isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Todos nós aqui que temos 20 e poucos anos, nós vivemos isso de uma forma ou direta ou indireta, da falta da democracia. Então, democracia sempre, ditadura nunca mais. E aí, né, nós vamos aprofundando. O que é essa governança democrática? Ela envolve dois pilares fundamentais, eu diria três. Capacidade de ser governo. Então, o que é capacidade de ser governo? Coordenar e implementar o processo de políticas públicas. Tem que ter capacidade para isso. Baseada na racionalidade governativa. O que significa racionalidade governativa? Significa utilizar todos os instrumentos de conhecimento que estão à minha disposição. Utilizar a ciência, tá certo? E utilizar a inteligência. Aqui não entram os aspectos milagrosos, nada disso. É utilizar a nossa capacidade, que nos foi dada, inclusive por quem nos criou. Então vamos utilizar isso a nosso favor. E contempla também a relação entre sociedade civil e Estado. E essa relação, em alguns momentos, ela é de cooperação, e outros é de conflito entre diversas categorias de atores. Então, voltando ao exemplo que eu acabei de dar, nesse momento é necessário uma relação, ou está acontecendo, uma relação de cooperação entre o Estado, o governo, né, e todas as associações que representam os interesses da indústria, do agro e por aí afora.
mas tem momentos que a relação é de conflito. Ninguém se iluda, não é? Tem momentos que ela é de conflito, sim, que nós vamos, né, para o embate, não é briga não, mas é o embate das ideias. E aí que está eu vou dizer assim, uma sacada muito importante. O que nos garante esse processo da relação, eu vou chamar da relação dialógica? É a esfera pública. O que é isso, a esfera pública? Está aqui. A constituição de um espaço democrático em que as liberdades e os direitos dos cidadãos sejam garantidos. É um mecanismo legítimo de interrupção entre o Estado e a sociedade civil. Então, reforçando mais uma vez aquilo que eu disse, e é na democracia que eu tenho esse mecanismo legítimo, veja bem, é legítimo, né, de conversa, interlocução, que é a relação entre... Não adianta, meu amigo, você dizer que você não vai receber. Não adianta o presidente dizer que ele não vai receber determinados representantes, ou o governo do estado, ou o prefeito. É legítimo. Então, as associações de moradores, as organizações associativas do nosso município, elas estão dentro da esfera pública. E isso, né, não é dado gratuitamente. Isso é um processo de conquista, né, que vem se estabelecendo ao longo do tempo. E a gente precisa alargar cada vez mais estes espaços, né? E como que isso é pedagógico também? Como é que a gente aprende? Como é que a gente também ensina? Como os governantes também aprendem, tá certo? E aí, né, aqui são dois conceitos, tem tantos por aí, mas, né, quero me deter sobretudo nesse primeiro. Refere-se aos sistemas. O que é sistema? Sistema é um conjunto de partes integradas. Então, exemplo concreto, o SUS. O SUS não é um sistema? Sistema único de saúde, né, em que as partes estão integradas. Tem princípios e práticas que as instituições governamentais utilizam para tomar decisões, gerir as relações com a sociedade e conduzir políticas públicas com o objetivo de promover o interesse público. Então, eu quero só assim falar rapidamente, contar uma historinha bem rápida, né? Uma não, duas, né? São duas historinhas. Numa determinada cidade, tá? Havia uma demanda para a construção de uma ponte. E o prefeito falou: eu vou atender essa demanda. Né? O que o prefeito, né, fez? Ele foi lá, sem licitar, ele contratou uma empresa para construir essa ponte. O valor da ponte, né, era acima daquilo que o mercado, né, vamos dizer assim, cobrava, aliás. Outra coisa, né, não teve cronograma de execução, enfim, a ponte foi feita, mas ela não atendeu os objetivos. Né? E o prefeito contratou a empresa, que era inclusive, né, amigo lá da família dele. Numa outra cidade, havia uma demanda semelhante, em que precisava se construir uma ponte. Primeiro, o que o prefeito fez? Ele chamou a sociedade para dizer, né, como é que essa ponte, o que ela deve conter? Vai passar só pedestre ou vai passar caminhões também, né, transporte pesado? Né? A sociedade definiu qual era o modelo. Segundo, licitou, então passou por todo um processo de transparência, né? Ganhou a empresa que atendeu aos requisitos técnicos estabelecidos no processo licitatório, né? Terceiro, o que foi pago de acordo com aquilo que a prefeitura estabeleceu de valor médio do mercado. Quarto, o povo ficou satisfeito e a obra cumpriu os objetivos para os quais, né, ela foi construída. Então aqui é só uma historinha para ilustrar o que é a governança. Né? A obra atendeu, promoveu o interesse público. E aí alguns princípios fundamentais da governança democrática. Primeiro, capacidade de resposta. Né? O governo,
né? Ele tem que ter isso, capacidade de responder às demandas de forma ágil e eficiente, buscando soluções adequadas aos problemas apresentados. É lógico que nem sempre, né? Eu apresentei a demanda hoje, eu quero a resposta para amanhã. Não é isso? Não é assim que acontece? A gente não precisa ficar com mimimi, né? Frescuras. Não, olha, tem um buraco lá na minha rua. Não é? Apresentei a demanda. Eu gostaria que esse buraco fosse tampado. Amanhã, apresentei hoje. Mas não é? Nós vamos tampar. De repente vai demorar uns 2, 3 dias. Tá certo? Mas tem que ter a capacidade de resposta. E a de resposta, de execução, mas é importante que eu dê a resposta também, né, àquela demanda, do ponto de vista prático, mas do ponto de vista, eu diria, também do respeito ao cidadão. Né? A gente tem aí processos a serem, né, considerados dentro da administração pública, né? Faz parte, é assim mesmo que acontece. Integridade. Eu diria que honestidade é obrigação, né? Quem está na administração pública tem que ser íntegro. E aí não é só, nós não estamos falando, né, de quem ocupa o cargo mais alto, né, o presidente, o governador ou o prefeito, né? Todos os entes da administração pública, né, tem que ter práticas transparentes, né, promovendo confiança e credibilidade. Transparência. Muitas vezes nós não refletimos em algo que é tão fundamental. O poder é público. Será que a gente já pensou nisso? Nós somos uma república. Res pública, né? Vem do termo latino, coisa pública. Então a tua conta bancária, ela é privada, ela é particular, ela diz respeito a você. Agora o poder público diz respeito a todos nós. É coletivo. Então é importante ter a transparência. E nós tivemos um avanço muito importante do ponto de vista do governo federal, estadual e municipal, que hoje a gente tem o portal da transparência. Às vezes fica meio difícil, né, a gente navegar naquele trem lá para encontrar informação, mas ela está lá. Por que a empresa tal é que ganhou tal licitação, meu amigo? Vai lá dentro do portal da transparência, na parte de contratos, você vai achar. E o que é legal também, dentro do portal da transparência estão disponíveis os valores dos salários de todos os funcionários de prefeitura, do prefeito, né, do presidente da Câmara, dos vereadores. Isso é muito importante, né? Transparência, né? É um dos princípios da governança pública e democrática. Equidade e participação. Garantia de tratamento justo e igualitário a todos os cidadãos, promovendo a participação social nas decisões políticas. É muito bom quando nós temos, né, um governante que permite que, numa linguagem, né, vamos dizer assim, da ciência política, que diz que se torna poroso a participação social. Então aqui em Itabira a gente tem, né, oscilado em alguns momentos em que o Estado, vamos dizer assim, municipal, o governo municipal se torna mais poroso, mais aberto à participação, em outros momentos nem tanto. Então nós já vivemos aí, né, eu falo aqui daquilo que eu acompanho aqui em Itabira desde o governo do Li, que naquele momento nós tivemos um governo itinerante, né, que foi uma proposta importante de participação, né, social. Depois vem o orçamento participativo no governo do Jackson, né, em que, né, é uma demonstração, né, de abertura, né, para os cidadãos participarem dos destinos também dos recursos públicos do município. Né, depois vem o governo bairro a bairro, casa a casa, né, depois ouvir você lá com o Damon, tá certo? E depois ficamos um tempo, né, sem nenhum programa nesse sentido. E, né, na atual gestão, né, o prefeito Marco resgatou no primeiro momento aí o governo dos bairros, depois o orçamento participativo. Então é importante também a gente citar, né, esse princípio. A accountability, prestação de contas.
O recurso é do cidadão, né? A prefeitura, o prefeito, né? O presidente da Câmara, por aí afora, eles fazem a gestão desses recursos públicos, tá? Então tem que prestar conta, né? Não tem jeito, tem que prestar conta. Confiabilidade é muito importante quando dentro da administração pública, né, essa confiabilidade ela é conquistada e demonstrada efetivamente. Por quê? Porque os cidadãos, né, se sentem, eu diria, sobretudo respeitados e mais dispostos a um processo de participação. Melhoria regulatória. Tem nada efetivamente, vamos dizer assim, pronto e acabado. Então sempre é necessário aprimorar as leis que regem a administração pública, buscando simplificação, eficiência e segurança jurídica. Em outras palavras, na medida do possível, diminuir a burocracia. Ela é importante? Ela é importante. Porque o que é a burocracia? É uma forma de organizar os processos, né? Você tem que ter, né? Não é aquela coisa esculhambada, não. Precisa ter. Mas em que medida que nós podemos simplificar também os processos, garantindo a legalidade, garantindo a eficiência, garantindo a eficácia, tá? E aí, né, dentro do papel inovador das associações de moradores, é preciso que nós consideremos qual é o contexto, quais os aspectos desafiadores a se considerar, porque isso tem implicação, tudo aquilo que a gente vai estar falando aqui tem implicações com as associações de moradores. Primeiro, projeção de cenários com a presença da empresa Vale nos próximos 20 anos. Então, isso é fundamental, gente. Quais são os cenários a serem desenhados, considerando ainda a presença da Vale aqui nos próximos 20 anos? Então, é preciso, não é desenhar um único cenário, não. É 2, 3, 4, por exemplo. Isso é fundamental. Não dá para perder tempo mais. Segundo, projeção de cenários sem a presença da Vale depois de 2045. Como é que vai ser? Então, veja bem como que os processos se articulam, né? Eles se conectam, eles se integram. Então, a projeção dos cenários, enquanto a Vale ainda está presente, vai determinar também a projeção dos cenários depois de 2045. Tá? Então isso tem que estar na nossa mesa também. Isso não é uma obrigação única e exclusiva, né, do poder público, da iniciativa privada, da sociedade civil organizada. É de todos nós. Tá? Implementação de projetos para preparar e assegurar a diversificação econômica. Está na pauta. Né? Nós precisamos ampliar outras atividades econômicas que possam continuar sustentando as políticas públicas e os serviços que estão à nossa disposição. Não dá para nós ignorarmos isso. Incentivar e garantir uma maior participação da iniciativa privada e da sociedade civil organizada nos destinos da cidade. A gente precisa assegurar isso. Né? Precisa, porque isso tem um aspecto que nos impacta diretamente. Quem vai sofrer os efeitos? Né? E não adianta dizer que isso não me atinge. Atinge sim. Né? A iniciativa privada precisa estar participando, o empresariado precisa participar desse processo. E a sociedade civil organizada também. Né? Associações de moradores, a interassociação, é importante participar. Insegurança diante do futuro. Né? Isso realmente é algo que precisa ser trabalhado. Eu me lembro perfeitamente quando a Vale foi privatizada, em 1997. Não é? Na época, isso, né, criou uma
insegurança muito grande na comunidade. Eu me lembro perfeitamente, esse é um dado, né, que, por exemplo, as farmácias, né, elas venderam demais, né, os ansiolíticos, os remédios para depressão, né, para ansiedade. Por quê? Porque todo mundo ficou ansioso. E agora? A Vale vai ser privatizada, e aí? Né? Vai ter demissão em massa? Né? É todo um processo de reestruturação, né, da sua administração. Então isso foi impactante dentro da nossa comunidade, né? Quem tem aí só 20 e poucos anos vai lembrar perfeitamente disso. Então agora a gente tem, né, novamente um cenário que não precisa ser tratado com pessimismo, né? Para os pessimistas de plantão, a gente não tem que dar, né, espaço. Precisa ser tratado com muito equilíbrio, mas isso é fato, né? Isso é fato. Não adianta, às vezes, alguém dizer, olha, mas tem minério aí para 50, 100 anos, até debaixo da rodoviária. Pode ter, né? Mas a empresa, ela tem os seus objetivos estratégicos, não interessa, isso é ela que define, tá certo? Mas é fato, já publicou aí, né, na Bolsa de Valores de Nova York, né, provavelmente fecha lá em 2041, enfim. A queda da receita é um indicador da necessidade de se buscar novas alternativas que possam sustentar as atuais e futuras demandas que se apresentarem à administração pública. Gente, tá aí claro, nós estamos vivendo um momento de instabilidade. Tá? Então, quando cai a arrecadação, como é o caso, olha só, né, o efeito dominó se abate sobre nós. Né? Mas, mais uma vez, olha, isso também tem que ser entendido como algo que é temporário, né? Porque na medida em que retoma-se a exportação, retoma-se, né, um maior volume de produção, melhora também a arrecadação do nosso município. Mas a gente também não pode, né, continuar refém desse processo, né? Porque é coisa que independe da nossa vontade, né, essa oscilação do mercado, mas depende da nossa vontade também, né, um processo de envolvimento e de participação, né, nesse contexto que está posto para todos nós. Emergência climática. Zeca, mas como você vai falar em emergência climática? Aqui não passa nenhum rio, né, grande dentro do município. Olha, mas, né, a nossa visão, ela não pode ser reducionista a uma questão de rio, né? Nós não temos rio, mas nós temos barragens. Nós temos barragens. Então a emergência climática é uma questão que está posta do ponto de vista da agenda, né? Não podemos ignorar, tá? Tomara que nunca aconteça, mas se bate uma tromba d'água, né, a coisa é complicada, né, gente? Então está aí também. Plano de fechamento de mina é outro aspecto, né, do contexto. Convergência de agendas, porque a gente sabe, tem propostas, tem projetos, né, importantes para o município. Nós temos aí o Itabira Sustentável, mas nós temos também a questão da reconversão produtiva, é outra agenda, né? De repente você tem outras entidades também, mas é preciso que haja uma convergência, né? Porque senão daqui a pouco nós estamos, né, ao invés da gente caminhar, convergir os objetivos, de repente nós vamos fazer assim. É complicado, né? José, fazendo link até no título da sua palestra, nós temos hoje no Congresso, daqui a pouco, uma palestra sobre ecossistema de inovação. Isso aí. Nós estamos falando de inovação. Exatamente, aí tem o ecossistema. Então nós temos, né, é preciso convergir as agendas. Não citei aqui, né, mas me ocorreu duas aqui importantes. Primeiro, aliás, a erradicação da miséria e da pobreza no nosso município. Né? Nós temos aí em torno de 13 mil pessoas, né, que estão na linha da pobreza, abaixo da pobreza. Essa é uma questão, né, fundamental. E a outra é ter representantes na Assembleia Legislativa e também no Congresso. Nós não temos o deputado estadual nosso e nem o deputado federal nosso. E temos condição de eleger o ano que vem
Temos essa oportunidade, né? Por quê? Porque é mais uma força, né, de ligação em termos do governo do Estado e governo federal, né? Ainda mais nesse contexto que nós estamos aí, desafiador que nós estamos vivendo. E aí, pergunta fundamental: qual é o lugar das associações de moradores nesse contexto? Qual é o lugar? Em que consiste o papel inovador? Então, para a gente poder responder essas duas questões, é fundamental que a gente faça um retrospectivo, né? Faça uma retrospectiva histórica do movimento aqui comunitário em Itabira e também da Interassociação e a sua atuação e presença em vários momentos de Itabira. Olha bem, né? O que é importante? Deixa eu pegar minha cola aqui, tá? Pegar minha colinha. Oi? Ó, João Mário me apertando. 3 minutos. 10. Ah, 10. Ó, então tá bom. Veja bem. Gente, peguei minha colinha aqui porque é fundamental essa informação. No período que a gente estava fazendo eu estava fazendo a minha dissertação, né, do mestrado, eu fiz um levantamento, né, das formas associativas de Itabira. Então, eu dividi aí a partir da década de 60, tá bom? Lá na década de 60, quando, né, começa todo um trabalho, né, do saudoso bispo, né, Dom Marcos Noronha, que, né, é nomeado para Itabira, cheio de grandes ideias, porque ele tinha saído, né, tinha participado, aliás, né, do Concílio Vaticano II, né, um concílio que renova a igreja, implanta uma série de mudanças, e aí começam as comunidades eclesiais de base. Então, lá na década de 60, nós tínhamos 3 associações de moradores. E as formas associativas em Itabira, que envolvem, né, sindicato, clube de mães e por aí afora, nós tínhamos 52. Quando nós chegamos em 90, na década de 90, nós já estávamos com 30 associações de moradores, 179 formas associativas. E atualizei até maio, tá, de 2002, na época. Então nós chegamos em maio de 2002, 79 associações de moradores. E hoje ainda bem que tem mais, né? E 330 formas associativas. Olha bem, isso é muito significativo. Por quê? Porque essa cidade, esse município, ele tem uma capacidade, ele tem uma densidade organizativa muito significativa e que precisa ser, né, melhor aproveitada. Então isso mostra, né, uma sociedade engajada, motivada, que deseja realmente participar dos destinos desse município. Então, voltando aqui, né? Opa. Dentro da nossa retrospectiva histórica, o que nós temos? Né, meados da década de 60, criação das primeiras associações de moradores de Itabira, criação da Interassociação, né? A Inter, criada aí na década de 70, né? Uma entidade que tem mais de 50 anos, e desafiando a ditadura, né? Porque nós estamos em plena ditadura. Participação em várias audiências públicas, com destaque sobre a de 98, que tratou do licenciamento ambiental do Complexo da Vale Itabira. Fundamental a participação da Inter, né, nesse momento do licenciamento ambiental. Participação na definição e execução do orçamento público municipal. Aí o governo itinerante, o OAP, governo bairro a bairro, entre outros. Criação e continuidade do Congresso Municipal de Associações de Moradores de Itabira. Isso, gente, é o 30º, não parou. Né? Parou um ano só, né, por causa da pandemia. Contribuição significativa na revisão da Lei Orgânica Municipal realizada em 2003. De 40 propostas apresentadas de emendas e alterações, 11 foram da Inter. 11 foram.
né? Mais de 20%, quase 30%. Então, significa, né? Quando, não, mas as associações, meu amigo, as associações, elas resistem, elas insistem e elas persistem. Então, isso é ponto, né, extremamente positivo. Opa. Presença participativa na elaboração e revisões do plano diretor do município de Itabira, na elaboração do plano municipal de saneamento básico, né? Teremos aí pela frente, né, a revisão do plano diretor a partir do ano que vem, né, presidente? Não é? A partir do ano que vem. Então, né, Carlinhos? A partir do ano que vem, né, a revisão do plano. Então, né, mais uma vez, certamente, né, as organizações de sociedade civil serão, né, convocadas para essa revisão. Né? O plano diretor, ele é um documento fundamental, né, que estabelece para onde que o município vai. Tá certo? Participação nos conselhos municipais é difícil, né? Conselho onde a gente não está presente, né? As associações não estejam presentes. E realização de cursos e outras atividades de capacitação em parceria com a Prefeitura, com o SESI, Vale, Unifei e outras organizações. Então tem a capacidade também, né, de estabelecer essa relação e essa capilaridade, né, com outras entidades do município. Então, respondendo à pergunta, né, qual é o lugar das associações e em que consiste o seu papel inovador? O lugar, né, das associações é na esfera pública, é ali. O que é? O espaço democrático em que as liberdades e os direitos dos cidadãos sejam garantidos, mecanismo legítimo de interlocução entre o Estado e a sociedade civil. É preciso ocupar esse espaço, ocupar essa esfera pública, tá? Governança, né? Bom, recuperando o conceito de governança é isso, gente. Tem que estar presente aí, porque isso é legítimo. Em que consiste o seu papel inovador das associações? Então vamos lá, são vários aspectos. Na capacidade de se organizar, participar e resistir. Olha, o 30º Congresso é um exemplo claro de organizar, participar e resistir. Está aí, nós estamos no 30º. As associações de moradores saltaram de 3 para hoje, pelo menos é o levantamento que a gente tem, em torno de 100, não é? Entre as da zona urbana, né, e zona rural. No interesse pelos temas relacionados ao cotidiano da cidade e do seu destino. Está presente aí nos temas. Na sua disposição de estar presente nos mecanismos de controle social. Né, os conselhos paritários, né, os conselhos municipais são mecanismos de controle. Tá certo? Em compreender as novas exigências administrativas, jurídicas e contábeis para a sua sobrevivência e o acesso aos recursos públicos e privados, ou seja, né, precisa se atualizar, tem se atualizado, tem várias associações de moradores, né, que têm buscado aí a sua regularização, manter os documentos em dia, né, fazer a declaração do imposto de renda, atualizar o seu estatuto, tá certo? Em consonância aí com a Lei Federal 13.019/14, né? Entender. É muito importante ter à disposição, sim, trabalho voluntário, mas é fundamental também se atualizar em relação às novas exigências. No aprendizado que tem buscado condições para substituir a cultura do pedir pela cultura do propor. Associações de moradores, interassociação, propõe. É fundamental que nós mudemos, né, essa prática, que é de propor. No espírito associativista e no trabalho voluntário, como ferramenta capaz de provocar transformações no território em que atua. Então, essa disposição do trabalho voluntário, né, muitas vezes a gente não tem essa autoconsciência, mas é importante tê-la, de que por meio do trabalho voluntário e da minha
do meu espírito associativista, né, isso são ferramentas para que eu possa provocar as mudanças no território em que nós atuamos. Está acabando. Tá. E aqui a gente encerra com, né, essa citação, que o crescimento das organizações autônomas da sociedade civil vem ganhando progressivamente relevância na construção de uma esfera pública enquanto arena de interlocução entre governantes e governados. Então, meus amigos, não há motivo para desânimo algum, né? Mesmo quando batem as tempestades. Pelo contrário, né? Cada vez mais somos todos chamados, né, considerando as nossas condições, os nossos desafios, para, né, insistir, né, persistir e não desistir, né? O movimento comunitário em Itabira, o papel das associações de moradores, da interassociação, tem ao longo do tempo contribuído e certamente continuará a contribuir, né, para que nós vençamos, né, os desafios com propriedade, com capacidade, com inteligência, com envolvimento, com participação. Muito obrigado. Pessoal, enquanto a Dadá recolhe as perguntas para me passar, para que eu possa transmitir ao palestrante, eu convido o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itabira, Marco Antônio Lage, para ocupar lugar reservado à frente para as autoridades. O prefeito já estava aqui há um bom tempo, batendo um papinho com a turma por ali, mas agora é importante descansar um pouquinho. O Zé vai aguardar um pouquinho, nós vamos fazer as perguntas, depois passa para ele, ele tem quase palestra. Nós vamos fazer uma inversão então e já passar a palavra ao nosso prefeito, para que ele possa deixar a sua manifestação. Eu tenho umas perguntas, podem continuar a fazer perguntas ao Zé Carlos e depois a gente dá sequência com ele. Vamos já então ouvir o nosso prefeito Marco Antônio Lage. Bom dia. Pode fazer pergunta do prefeito também, viu? Gente, o papel já está aí, viu? Perguntas a ele também. Bom dia a todos e todas. Cumprimento aqui com muito carinho o nosso Gilmar Antônio Quintão, que é o presidente